Salve, salve galera! Treinador Alan Lima aqui da Drop Sports, passando hoje aqui no canal para falar para vocês sobre motivação. Porra, ver aquele papo chato, motivação já é algo que é bem conhecido, bem tratado, vários especialistas. Quem é você para falar da motivação? Na verdade, eu sou um replicador de algo que eu leio, eu acho interessante, tento trazer para mim e entregar de uma forma para os meus atletas ou para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que estão próximas da gente, deixar algo positivo. E a motivação, nesse caso, eu acho que cabe muito bem quando a gente está mal. A verdade é essa, né? Mas tudo, a motivação, tem dia que a gente não acorda motivado, tem dia que a gente acorda desmotivado, ou sem vontade de ter um motivo para a ação. Isso acontece, mas existe um livro que chama 100 Maneiras de Motivar a Si Mesmo, de se não me engano, ele é britânico ou inglês, e Steve Chandler. E esse cara, ele escreve 100 formas de se manter ou se colocar em situações para se motivar, nem que seja ideias, né? Aquela projeção mental, aquela imaginação. E se isso acontecesse, o que eu faria? Eu estaria feliz? Ou eu deveria ter feito tal coisa? Tem um livro muito interessante também, se não me engano, chama Em Busca de Sentido, é de um psicólogo que foi internado num campo de concentração. Agora eu não me lembro se foi Dachau, e ele começou a tratar observar os comportamentos, tanto dos prisioneiros do Holocausto, dos judeus, quanto dos próprios guardas da SS, e também muito interessante sobre motivação, superação. Tem um trecho até puxando um gancho, não tem muito a ver com o que a gente vai falar, mas dá para ter uma comparação aí, uma paráfrase, uma metáfora, que ele fala o seguinte, que os livros de medicina deveriam ser reescritos a respeito do limite do corpo humano sob determinadas condições. Então, ele viu muita coisa, viu muitas atrocidades e percebeu que o ser humano, ele consegue suportar muito mais do que estava escrito na literatura naquela época, tá? Mas voltando para as nossas 100 maneiras de motivar a si mesmo, a gente colocou na Drop aí um post com 10 das 10 itens que a gente achou bastante interessante, mas eu não vou me alongar muito aqui no nosso vídeo. Nossos vídeos têm ficado bastante longos, né? Eu quase não gosto de falar, mas vamos tentar dar uma enxugada, tentar ser mais conciso. Vamos lá. De todos esses, dos 100 itens que ele coloca lá, eu acho que o mais bacana, assim, se eu tivesse que elencar seria o seguinte: se imagine no leito de morte. Eu acho que esse é a principal realidade que a gente pode construir na nossa imaginação para conseguir se aproximar, né? Porque tem coisas que são inefáveis, né? Aquelas coisas do nascimento de um filho, são coisas que você realmente tem que viver, porque não há como expressar de outra forma. Mas eu acho que uma pessoa no leito da morte, ela deve fazer uma reflexão bem profunda. Existe até quem gosta de filosofia, aí trazendo algum conteúdo a mais. Na época existiu na época da filosofia uma escola chamada Escola Estoica. É uma escola que tem 3 grandes pensadores, entre eles tem Marco Aurélio, né, que foi um imperador romano, e ele tinha essa máxima dentro do modo de enxergar, do modo de viver dele. Ele não precisava, mas ele tinha essa máxima que chamava Memento Mori. Ou seja, lembre-se que vai morrer, que você vai morrer. Então, todos nós vamos. E se eu estivesse lá no meu leito de morte? O que eu deveria ter feito e não fiz? São várias perguntas, né? O livro do Mário Sérgio Cortella também fala isso.
né? Se não existisse, que falta faria. Tem vários outros conteúdos aí que a gente pode traçar paralelos, mas então seria isso, realmente o que a gente pensaria, aquilo que a gente poderia fazer ao invés de ter optado em procrastinar, em ficar estagnado, às vezes dormir até um pouco mais tarde. É lógico que tudo isso tem seu momento, mas de uma forma geral ele cita isso para nos questionarmos em o que devemos fazer de fato, né, para diminuir a quantidade de arrependimento que a gente vai ter na hora da morte. A verdade é essa. Ele diz também algumas dicas assim, tipo, estrague a sua televisão ou largue a sua televisão para lá, no sentido de, porque você está jogando seu tempo no lixo, fora. Ainda mais hoje a gente está muito favorecido por conta da internet. Se eu quero saber uma notícia, guerra da Ucrânia, eu quero saber, eu vou lá, digito e ali eu consigo todas as informações que eu preciso. Então a informação hoje é muito mais acessível, está muito mais na palma da mão do que antigamente. Isso favorece a otimização da utilização do tempo, né? A verdade é essa. E aí tem um outro ponto entre os 10, né? Fora esse que a gente elencou aqui, mas o que seria o simplifique a sua vida. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade hoje? Existem aí vários livros, o essencialismo, o minimalismo, teorias que nos ajudam a entender melhor, a hierarquizar. Se a gente puxar um pouco de Kant na aritmética dos prazeres, na hierarquia de valores, a gente consegue muito bem definir e enxergar o que realmente importa dentro daquela situação, dentro daquele contexto, daquele momento que a gente está vivendo. Então, isso também ajuda a nos motivar, a colocar a gente numa situação muito mais de punch, de pegar, eu vou porque eu sei o que é importante e é isso que eu preciso fazer. Tudo que me tira dessa direção só atrasa o alcance da minha meta, do meu objetivo. Isso é muito comum em atletas, principalmente na consultoria, que é uma consultoria mais personalizada, a Drop, e a gente conversa muito com os atletas e fala assim, não, é porque eu preciso, sexta é dia de beber? Não, beleza, pode beber e tal. Só lembra o seguinte, que a bebida está te afastando daquilo que você quer como objetivo. Mas aí, pela saco, beber, não sei o que, desliga a tela, sai fora. Mas o importante não é isso, o importante é você estar consciente daquilo que você está fazendo. Se ainda assim você conseguir se motivar, estar motivado, beleza. É ser feliz, é fazer aquilo que acha que está coerente. Também não vamos ser extremistas, ortodoxos, ao ponto de não vou beber nada, ou então vou ter que dormir tal hora, não vou sair com a minha família, não vou fazer, porque a gente sabe que a virtude aí está no meio. E por fim, desses 10 itens, quem quiser consultar realmente entre os 100 pontos que o autor ele elenca, a gente colocou 10 lá nesse post. E aqui eu estou elencando o terceiro e último, que é como você enxerga o obstáculo, né? Se a gente parar para pensar, eu falo até trazendo um pouco para o lado pessoal, eu falo isso com meus filhos. Eles, estão no Kumon. A verdade é que eu nunca vi ninguém gostar do Kumon. Mas o Kumon, ele é massa. No sentido assim, de para praticar. Existe um princípio da educação física, é um princípio interessantíssimo. A educação física tem 7 princípios, entre eles eu elenco esse como um que talvez requeira da nossa personalidade, da nossa organização, o algo a mais, que está muito ligado à disciplina, que é o princípio da continuidade. É aquilo que você faz todo dia. Então, nisso o Kumon ele é massa, ele funciona muito bem. E aí, às vezes, a criança, principalmente, ela se desmotiva, ou o atleta, vou ter que treinar isso de novo, vou ter que todo dia. Mas aí a gente pode até puxar um conceito do latim de identidade, né? Que nada mais é do que aquilo que você faz repetidas vezes, né? Quando você consegue identificar, olha como a palavra já é bem interiorizada com aquilo que a gente quer dizer. Aquele cara é um atleta. Aquele cara é um estudioso, é culto. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele repete aquelas ações N vezes, o que torna a identidade dele, a presença, aquilo que ele faz, os atos dele, por si só. Então, o quem eu sou é muito subjetivo. Se não me engano,
algum filósofo falou isso, agora eu também não lembro se era um filósofo, um pensador. Ele fala, pô, quem eu sou? Eu sou muito subjetivo, agora eu consigo me definir pelo aquilo que eu faço. E se eu faço algo repetidas vezes, eu me identifico com aquilo, eu crio a identidade daquilo que eu fiz repetidas vezes. Então, e aí, fazendo um link com o comum, é aquilo, meu filho, olha só, minha filha, você está tendo essa dificuldade de fazer isso todo dia, mas isso é um obstáculo que não é uma coisa para te agredir, para te denegrir, te lesar, te onerar de alguma forma. Pelo contrário, isso aí é uma oportunidade que você está tendo. Então, quando a gente encara o obstáculo como oportunidade, seja de melhorar, de provar até onde eu consigo aguentar, ou provar, ou testar, treinar o meu foco, treinar a minha resiliência, encarar como realmente uma chance que tu está tendo de se transformar, né, melhorar aquele made yourself, né, ou fazer de você uma versão melhor, que é clichê e tal, mas encarar dessa forma eu acho que é por aí. Eu acho que a gente postou esse artigo, né, baseado nesse livro, muito interessante, recomendo a leitura, recomendo o artigo e deixe nos comentários aí pra gente mais dúvidas, perguntas, se quiser discutir alguma coisa. Não sou perito nesse tema, na psicologia do esporte, gosto, me interesso, mas prefiro aprender mais do que ensinar. Aquele bem pensamento egoístal, né? Mas eu acho que a gente troca informação, todo mundo acaba levando aí saindo em saldo positivo, tá bom? Pessoal, obrigado. O vídeo ficou mais uma vez longo, né? Não era para ter ficado, mas eu agradeço a atenção e vamos para a próxima.